Santo. Amém. Amém. Peçamos a graça do Espírito Santo para que ele ilumine a nossa mente e convide a nossa vontade a entender, compreender que tudo é dom, tudo é graça. Que o Espírito Santo, de maneira especial no dia de hoje, possa conceder ao nosso coração o dom do amor. Possa conceder ao nosso intelecto a graça de conhecê-lo mais, a graça de conhecê-lo para servi-lo, para adorá-lo e para propagar o santíssimo nome de Jesus àquelas pessoas que não conhecem. Que Jesus hoje, que o Espírito de Cristo conceda-nos a graça daqueles que, como o Evangelho, carregaram o paralítico até Jesus. Que pela iluminação do Espírito Santo possamos ser estes, que apontam e que levam as pessoas para Jesus, para as coisas do alto. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa noite, São Marcos. Gente, o Marcos entrou agora, ele não estava sabendo. Hoje é o dia da nossa prova, viu, Marcos? Hoje vai haver algumas perguntas aí. Já que você entrou, caiu, já era. Hoje é esse dia. Galera, então assim, eu falo que é o dia da nossa prova porque a gente vai recordar algumas coisas, tá bom? E aí, eu gosto de fazer perguntas, né? Pra ver se... E são perguntas que eu acho que eu falo em todas as aulas isso, mas assim, pra ver se caiu no coração de vocês algumas coisas. Mas vamos lá. Nós estamos então no artigo 8º. Nós começamos hoje a terceira parte do Credo Apostólico, que trata da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, os artigos 8, 9, 10, 11 e 12 tratam da terceira pessoa e dos seus frutos, né? Trata da terceira pessoa e dos frutos da nossa salvação. Então, hoje, exclusivamente, o artigo 8º é Creio no Espírito Santo. Esse é o artigo. Creio no Espírito Santo. O Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho, ele é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Então vamos lá. Na Santíssima Trindade existem 3 pessoas, certo? Trabalhamos bem algumas coisas nesse sentido, até temos uma música da composição da Maria Elisa que nos mostra bem a questão da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então assim, das 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito, todas as pessoas da Santíssima Trindade foram enviadas. Todas foram enviadas? Ou só uma pessoa foi enviada? Ou 2 pessoas foram enviadas? Ou todas as 3 foram enviadas? O Pai é o que envia, não é? Então o Pai não é enviado? Não. Tem pegadinha aí. Então vamos lá. Verdade. O Pai, ele é das 3 pessoas a única pessoa que não foi enviada. O que não foi enviado ao mundo, né? É ele quem envia. Envia o Filho
na encarnação e o Espírito Santo em Pentecostes. Aqui, atenção, se nós afirmarmos categoricamente, né, literalmente, no sentido de que o Pai envia o Jesus na encarnação e o Espírito em Pentecostes, a gente pode cair no erro de falar, então, o Espírito foi enviado apenas em Pentecostes. E antes, no Antigo Testamento, então, o Pai não enviava o Espírito Santo. Nós vamos conversar sobre isso, tá? Então, nós vamos entender essa questão de que o Pai envia o Espírito em Pentecostes. Tudo bem? Então, assim, ó, o Filho, quando ele vem, ele se faz carne. É visível. Mas e o Espírito? O Espírito, quando ele vem, não é visível. Ele habita em nossos corações. Não é visível. Não é visível, habita em nossos corações, mas ele possibilita todas as coisas. Tá? Gravem bem essa frase. Que o Espírito Santo, ele possibilita todas as coisas. A própria salvação que Jesus veio trazer para nós não seria possível sem o Espírito Santo. A própria salvação que Jesus veio nos trazer não seria possível sem o Espírito Santo. Porque é o Espírito que nos une a Cristo. É o Espírito Santo que nos une a Cristo. Se vocês pararem e prestarem atenção na Santa Missa, nós veremos que todas as orações da Santa Missa, nós rezamos a Deus Pai pelo Filho no Espírito Santo. Todas as orações. Nós rezamos a Deus Pai pelo Filho no Espírito. Por que pelo Filho? Né? Pelo Filho por quê? Porque o Filho é o caminho. O Filho é o caminho que chega ao Pai. E como chegar até Deus? Para nós, impossível. Então Deus é amor sem limites, encarna-se para chegarmos até a sua pessoa, né? Ele assume a nossa natureza. Mas o fato de Jesus ter vindo até nós, olha, entre aspas aqui, porque eu vou explicar, tá? Mas o fato de Jesus ter vindo até nós não é salvação. Porque nós precisamos estar ligados a Ele. Lembra da salvação objetiva e subjetiva? Jesus nos salvou na cruz, morreu na cruz por nós, por todos, ponto. Ele morreu para que todos tenham vida, para que todos se salvem. Salvação objetiva. Só que tem a subjetiva. Para a salvação se concretizar, eu tenho que querer. Eu tenho que estar no caminho de Jesus, na escola de Jesus. Então eu tenho que estar unido a Jesus. E como nós nos unimos a Cristo? Pelo Espírito Santo. Não há outra forma de união em Cristo senão pelo Espírito. É de novo a liturgia da Santa Mãe Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Então, não que eu esteja falando que vocês não prestem atenção, pelo amor de Deus, não é isso. Mas comecem a prestar atenção em todas as palavras da liturgia da igreja.
todas as palavras que o padre reza no missal. Prestem assim, nos vocativos, nos pronomes, prestem atenção em tudo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Esta frase quer dizer isto, que nós nos unimos a Cristo no Espírito. É o Espírito que possibilita esta união. Então, para sermos salvos, Jesus já morreu na cruz, uma vez por todas. Mas a subjetiva, eu tenho que querer. E para eu querer, eu tenho que estar unido ao Espírito Santo. Por isso, eu tenho que pedir, vem, Espírito Santo de Deus, e me ajude a ter esta união com o Verbo de Deus. Certo? Então, no Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 683, vai ter um trecho da Demonstratio Apostólica de Santo Irineu, que eu gostaria de ler para a gente poder entender algumas coisas. Parágrafo 683, ali na outra página vai ter o excerto do texto de Santo Irineu, que vai falar assim: o batismo nos concede a graça do novo nascimento em Deus, Pai, por meio de seu Filho no Espírito Santo. Pois os que têm o Espírito de Deus são conduzidos ao Verbo, isto é, ao Filho. Mas o Filho os apresenta ao Pai, e o Pai lhes concede a incorruptibilidade. Portanto, sem o Espírito, não é possível ver o Filho de Deus. E sem o Filho, ninguém pode aproximar-se do Pai, pois o conhecimento do Pai é o Filho, e o conhecimento do Filho de Deus se faz pelo Espírito Santo. Então, o que Santo Irineu quer dizer aqui? Olha que bonito e a profundidade do que ele disse. É o Espírito que nos conduz a Jesus. É o Espírito Santo que faz-nos querer seguir Jesus. Então, o Espírito nos conduz a Cristo. E Cristo nos conduz ao Pai. E o Pai nos torna santos, incorruptíveis. O que quer dizer isso? O Pai nos dá a graça do céu. E aí, isso nós começamos. Pelo Espírito, do Espírito vai a Cristo e de Cristo ao Pai. Certo? Se não tiver o Espírito, nada é possível. Porque é o Espírito de Deus que conduz e que possibilita todas as coisas. Certo? Continuando. No parágrafo 684, tem um outro texto de São Gregório Nazianzeno, que vai dizer assim, o Antigo Testamento proclamava manifestamente o Pai, mais obscuramente o Filho. O Novo Testamento, o Filho fez entrever a divindade do Espírito. Agora, o Espírito tem direito de cidadania entre nós e nos concede uma visão mais clara de si mesmo. Com efeito, não era prudente, quando ainda não se confessava a divindade do Pai, proclamar abertamente o Filho. E quando a divindade do Filho ainda não era admitida, acrescentar o Espírito Santo como um peso suplementar, para usarmos uma expressão um tanto ousada. É por meio de avanços e de progressões, de glória em glória, que a luz da Trindade resplandecerá em claridades mais brilhantes. O que São Gregório Nazianzeno está querendo dizer aqui? Que o Espírito Santo, mais precisamente a Trindade, ela se revela aos poucos.
O Antigo Testamento não conhecia o conceito de trindade. Não conhecia. É interessante aqui na nossa aula de hoje, nós nos colocarmos na posição daquelas pessoas que estão aprendendo tudo novo. Porque hoje a gente já conhece o Pai, o Filho, o Espírito, a gente conhece a definição de trindade, que são 3 pessoas em um só Deus. Mas se coloquem na posição das pessoas lá atrás, do Antigo Testamento, que não conheciam. O Antigo Testamento conhecia quem? O Pai. E obscuramente o Filho. Os profetas anunciavam a vinda de Jesus, mas ainda era um mistério. Então não era tão claro a pessoa do Filho no Antigo. No Novo Testamento, foca mais na pessoa do Filho. E o Filho nos revela o Espírito Santo. Só que é o contrário, a gente pensa muito que é nesse sentido. Mas é o contrário, porque a gente pensa assim, porque Jesus ele é visível. Mas quem revela Jesus só pode ser revelado pelo Espírito Santo. Então é o Espírito que revela Jesus Cristo. Só que, em contrapartida, se nós somos levados até Jesus pelo Espírito, Jesus que é material, possibilita-nos conhecer quem fê-lo ser conhecido. Ele possibilita ser conhecido, sim, mas ele mostra quem já colocou no nosso coração a graça de conhecer Jesus, que é o Espírito Santo de Deus. Isso no Novo Testamento. Certo? Então, assim, continuando, lá no parágrafo 686, vai falar assim, o Espírito Santo está em ação com o Pai e o Filho do início até a consumação do projeto de nossa salvação. Mas é nos últimos tempos, inaugurados pela encarnação redentora do Filho, que ele é revelado e dado, reconhecido e acolhido como pessoa. Então, este projeto divino realizou em Cristo, primogênito e cabeça da nova criação, poderá tomar corpo na humanidade pelo Espírito difundido, a Igreja, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne, a vida eterna. Então, é nos últimos tempos que o Espírito será revelado. E quando é estes últimos tempos? Desde a encarnação. A partir da encarnação, que Jesus vem a este mundo, tem início os últimos tempos. Nós vamos ver o Espírito Santo mais adiante. Nós vamos ver o Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo no Novo Testamento e o Espírito Santo na igreja de agora. E nós estamos nestes últimos tempos, que o Espírito já nos foi revelado. Certo? Então, das 3 pessoas, o Espírito Santo é a mais discreta, como o ar, que não vemos, mas como eu já disse, ele possibilita todas as coisas. Então, o Espírito Santo, quero frisar bem essa frase, porque assim, é claro que eu não estou pegando no pé de ninguém aqui, não estou pegando no pé de ninguém de renovação carismática, que gosta de fazer barulho, que gosta de gritar, vem Espírito Santo, alto, né, para todo mundo ouvir. Não estou pegando no pé de ninguém aqui, não é uma pontada, sabe, não é um toque, nem nada. Mas o Espírito Santo, das 3 pessoas, ele é a mais discreta, como o ar que não vemos, mas possibilita todas as coisas. Mas tá bom, cada carisma com o seu amor, né? Mas é isso aí. Mas tem alguns movimentos aí, que eu não quero citar o nome, né?
Renovação carismática. Que grita, né? Mas o Espírito Santo é o mais discreto, né? Mas tá bom. Aqui eu quero, então, inserir um dado novo com vocês, um dado teológico. A palavra economia. A palavra economia em teologia quer dizer, né? Economia na teologia é aquilo que Deus faz para nos salvar. Tá bom? Economia na teologia é aquilo que Deus faz para nos salvar. O jeito do Filho agir para nos salvar, a economia do Filho, que é o jeito que Deus age para nos salvar, o jeito que o Filho age é diferente do jeito do Espírito Santo. Ah, Vinícius, então o que? Deus é esquizofrênico, então? Não, Deus não é. Então o professor de teologia falava isso, né? Deus não é esquizofrênico. Deus é Deus, mas são 3 pessoas, certo? Então a economia do Filho é diferente da economia do Espírito Santo. São 2 missões diferentes. O Filho, quando vem, ele é encarnado, é a missão do Filho. Quando ele vem, ele é encarnado para morrer na cruz. É uma presença visível. O Espírito, como nós já dizemos, a missão é diferente. Quando ele vem, é uma presença invisível que habita em nosso coração. São missões diferentes, mas conjuntas. O Pai, o Filho e o Espírito são inseparáveis. E o Pai, quando envia o Filho e envia o Espírito e o Filho são inseparáveis. Eles não se separam. São missões diferentes, são economias diferentes, mas eles não se separam. Certo? Entretanto, existe um problema que os protestantes, existe uma visão protestante, claro que essa visão deles não é talvez porque eles querem que seja assim, mas é a forma como que eles pregam. Uma visão protestante que acaba antagonizando as 2 pessoas. Eles colocam em choque a pessoa do Filho com a pessoa do Espírito Santo. Como? A pessoa do Filho se encarnou, certo? E nesta encarnação, a encarnação na pessoa de Jesus, esta encarnação está ligada à hierarquia da igreja. No quesito que os discípulos o seguiam, os apóstolos que se tornaram papa, os bispos, a questão toda dos sacramentos, que está ligada diretamente aos ministros da igreja. A encarnação de Jesus, todo o ministério de Jesus, a sua pregação apostólica, a eleição dos 12, está ligada diretamente aos ministros da igreja. E os protestantes, não crendo na igreja, enfatizam a terceira pessoa, o Espírito Santo. Principalmente, isso não todos os protestantes, tá? Mas quem? Principalmente os de cunho neopentecostais. As igrejas protestantes de cunho neopentecostal enfatiza muito o Espírito Santo naquela palavra que diz que o Espírito sopra onde ele quer. E aí eles interpretam, eles fazem uma livre interpretação da Sagrada Escritura, o que para nós católicos é erradíssimo.
eles fazem uma livre interpretação da Sagrada Escritura, dizendo que o Espírito sopra onde quer, não na igreja, sem nenhuma instituição, fora da hierarquia. Então eles acabam, não propriamente porque eles querem, mas a visão deles acaba antagonizando as duas pessoas. E as duas pessoas são conjuntas. É o Espírito que é a alma da igreja. Certo? Vamos dar uma problematizada aqui. A questão do nome do Espírito Santo. Qual é o nome, né? Como que nós nos referimos ao Espírito Santo? Espírito Santo, não é? Só que aqui uma coisa que, lembrem, hoje a gente já conhece, mas assim, vamos nos colocar nas pessoas lá atrás e lembrar alguma coisa, ou nas pessoas de hoje talvez não conheçam. O Pai, Deus Pai, a primeira pessoa. Vamos lá, a terceira pessoa é o Espírito Santo, tudo bem? O Pai é Espírito, não é? O Pai é Espírito e o Pai é Santo. O Pai então é Espírito e Santo. O Filho é Espírito e também é Santo. O Filho é Espírito e Santo. O Pai tem um nome próprio. Pai. A primeira pessoa tem um nome próprio, Pai. Mas ele é Espírito e Santo. O Filho, por conta da sua gestação, tem um nome próprio também, a segunda pessoa. Filho, que foi gerado. Mas o Filho também é Espírito e também é Santo. E o Espírito Santo? Qual é o nome próprio do Espírito Santo? Alguém se arrisca a dizer? Se a primeira pessoa nós chamamos de Pai, e ele é Espírito e Santo. E a segunda pessoa nós chamamos de Filho, e é Espírito e Santo. E a terceira pessoa é Espírito e Santo. Qual é o nome próprio do Espírito Santo? É o Espírito Santo mesmo. Pegue. Eu acho que é o Espírito Santo mesmo, o nome próprio. Cadê o guia da renovação carismática? Cadê a turma da renovação aí, ó? Vamos, Carol, Lucas, ajuda eu aí que... Deixa só o consolador, que ele é? Eu já ia começar assim, é o Consolador, é o Consolador, fogo. Paráclito. Eu vou começar a falar, gente. Pode mudar? Isso. É o Paráclito, mano. É o próprio. Consolador e advogado. É o advogado, mas advogado é nome ou é denominação? Eu acho que é Paráclito, então, hein? Ele é o Mas Paráclito. não é consolador, não significa consolador? Espírito Santo mesmo, gente. Santo! O nome próprio do Espírito Santo é Espírito Santo. Ele não tem um nome como o Pai e o Filho tem. A primeira pessoa nós chamamos de Pai, a segunda de Filho e a terceira é o Espírito Santo. Não tem uma denominação própria. Então, na igreja, né, na Sagrada Escritura, a terceira pessoa é o Espírito Santo. Por mais que o Pai é Espírito e Santo,
O Filho é Espírito e Santo. Por que eu estou falando isso? Para que a gente não esqueça que o Pai é Espírito e Santo. O Filho também é Espírito e Santo. A gente não pode esquecer essas coisas. O que é próprio da filosofia teológica. A gente não pode esquecer essas coisas. Porque talvez, na hora que a gente chegar um pouco mais lá na frente, a gente entrar em sacramento, essas coisas, que fique claro algumas coisas aqui, que aí eu cobro de novo essas coisas. Tá bom? Então, a primeira pessoa e a segunda pessoa têm nomes próprios, Pai e Filho. A terceira pessoa, que é o Espírito Santo, não tem nome próprio, mas o chamamos de Espírito Santo. Ministro, Agora Oi. eu dou licença. E quando fala que, no caso, o Espírito Santo é o amor que transborda do Pai e do Filho. Então, aí nós vamos chegar lá, Carol. Ah, tá. Nós vamos chegar nesses nomes, nesses pronomes, nós vamos chegar lá no Espírito Santo. Porque assim, o Catecismo vai falar então, se o Espírito não tem nome próprio, nós chamamos de Espírito Santo, mas não é um nome próprio. Porque o Pai e o Filho também são o Espírito Santo. Mas o Catecismo, no parágrafo 692, vai falar que o Espírito Santo, então, ele tem denominações, não nomes, denominações. E quais são elas? Paráclito, que é o Consolador, Espírito de verdade, Espírito da promessa, Espírito de adoração, Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de glória. Estas são as denominações do Espírito Santo. Quando na Sagrada Escritura nós ouvirmos algum dessas denominações, está falando do Espírito Santo, que é o Paráclito, o Espírito da verdade, o Espírito da promessa, o Espírito de adoção, o Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito de glória. Isso são denominações do Espírito Santo. Quando ouvirmos estas coisas, o Espírito de Cristo não está falando da alma de Cristo. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo. Porque são um único Deus. E o Pai, o Filho e o Espírito não se separam. A missão dos três é inseparáveis. Certo? O modo de proceder é diferente. A economia de cada um é diferente. O Pai, a economia de salvação é enviar o Filho e o Espírito. O Filho, a economia é encarnar-se e morrer na cruz. E o Espírito é nos unir ao Filho. Certo? O modo de proceder é diferente, mas a missão é conjunta, por isso eles são inseparáveis. Além das denominações, vai falar no parágrafo 694 do Catecismo que o Espírito Santo também tem símbolos que remetem a realidades materiais. Tá? Além das denominações que a gente falou, ele tem símbolos, que são realidades materiais. E quais são os símbolos do Espírito Santo? A água, o fogo, a unção, a nuvem, a luz, o selo, a mão, o dedo e a pomba. No parágrafo 694, vai falar destes símbolos do Espírito Santo.
A água, o fogo, a unção, a nuvem, a luz, o selo, a mão, o dedo e a pomba. São símbolos. Certo? Mas aqui, Santo Agostinho nos chama a atenção, que a gente tem que tomar muito cuidado com o símbolo, porque às vezes o símbolo é redundante, o símbolo simboliza algo. Então, às vezes, nós temos que prestar muita atenção na interpretação. Às vezes o símbolo está apenas se remetendo, simbolizando a terceira pessoa, e não é a terceira pessoa. Certo? Às vezes está falando do fogo, nos colocando na nossa mente o simbolismo que é da terceira pessoa, mas às vezes não é a terceira pessoa o fogo. Então não é todo fogo que aparece na Sagrada Escritura é o Espírito. Toda vez que falar de água é o Espírito. Não. A gente tem que prestar muita atenção na interpretação do magistério da igreja. Tudo bem? Então, esse é o Santo Agostinho nos chama a atenção para isso daí. Nós também atribuímos ao Espírito Santo as operações de santificar, de vivificar, de sondar a profundidade de Deus, de falar pela boca dos profetas e de estar em toda parte. 5 as operações que são atribuídas ao Espírito: santificar, vivificar, sondar a profundidade de Deus, que é o Espírito que perscruta a profundidade de Deus, toda a imensidão do amor de Deus, de falar pela boca dos profetas e de estar em toda parte. São as operações que nós atribuímos ao Espírito Santo. Ok? Então, para reforçar, o Espírito Santo é Deus. É a terceira pessoa, distinta do Pai e do Filho, distinta na forma de proceder. Tudo bem? Então vamos lá. É como a gente reza no credo. No credo apostólico, que comumente a gente reza na Santa Missa, vai falar creio no Espírito Santo, aí já pula para o 9º artigo. Creio na Igreja Católica, né? Mas o credo niceno-constantinopolitano, aquele que foi feito a partir do concílio de Niceia e de Constantinopla, vai falar: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Por que no concílio de concílio de Niceia e de Constantinopla colocou-se estas afirmações do Espírito? Um pouco aqui de história da igreja. Aí aqui pode me ajudar aqueles que fizeram o curso de História da Igreja de Conhecer para Amar. Jana, Vivian, né? A turma que fez o curso aí. Então, lembrando que existia um patriarca chamado Ário. E dele originou-se uma heresia, que aí pelo nome de Ário era o nome dele, nós falamos que é a heresia do arianismo.
certo? Qual que era a heresia ariana? A heresia dizia que o filho era diferente do pai, que eles não eram da mesma substância, que o pai era superior e que criou o filho. Que o filho não foi gerado, ele foi criado. Não era da mesma substância. Certo? Isso era o arianismo. Por que eu estou falando isso? Porque agora a heresia que vai surgir vai falar do Espírito. Macedônio, patriarca de Constantinopla, ele vai dizer, ele que era seguidor de Ário, ele era um seguidor do arianismo, vai dizer então que o Espírito Santo ele era superior aos anjos, mas ele era inferior ao Pai. Que o Espírito era superior aos anjos, mas inferior ao Pai. A esta heresia nós chamamos de macedonianismo. Ou, se vocês preferirem, pneumatomaquismo. Certo? Aí eu vou pedir na prova lá. Qual o nome da heresia de Macedônio? Bispo de Constantinopla. Macedonianismo ou pneumatomaquismo. Pneuma, que é espírito. Ar, né? Sopro. Então, Macedônio, patriarca de Constantinopla, ele diz então que o espírito é inferior ao Pai. Então, por isso, no credo do Concílio Nicéia e Constantinopla, disse que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Que ele é Deus. Tal como o Pai, tal como o Filho. Aqui ele não disse que é consubstancial, mas ele é, tá bom? Ele fala assim, ali no credo fala uma vez, alguém me questionou, fala, Vinícius, só o Filho é consubstancial ao Pai, porque só fala dele. E quando fala do Espírito, não fala que ele é consubstancial, mas ele é. Certo? O Espírito é consubstancial ao Pai e ao Filho. O Filho é consubstancial ao Pai e ao Espírito. Tá? Então, vamos lá. O Espírito Santo, que é Deus, procede do Pai e do Filho. Na Sagrada Escritura, às vezes, nós vamos encontrar que o Espírito, que o Espírito Santo, às vezes, ele é chamado de Espírito de Cristo, e às vezes nós vamos encontrar que é o Espírito de Deus, o Espírito do Pai. Essas são as denominações. Às vezes a gente encontra que é o Espírito de Cristo, às vezes o Espírito do Pai. Ambos estão falando do Espírito Santo. A Sagrada Escritura, então, corrobora com esta visão de que o Espírito ele é consubstancial ao Pai e ao Filho, e por isso, na Sagrada Escritura, nós podemos dizer, ler e propagar sem medo algum que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, que o Espírito Santo é o Espírito do Pai. Certo? Porque são os três, é Deus. Tudo bem? Ainda que as operações, né, exteriores da Santíssima Trindade são comuns às três pessoas, lembra? O que um pode, todos podem fazer. Muitas do que é atribuído aos três, na Sagrada Escritura e na teologia, é atribuído particularmente ao Espírito. Mas os três podem. Mas algumas coisas são atribuídas ao Espírito. O que é
especificamente atribuído ao Espírito Santo. Eu já falei isso em aula e a Maria Elisa, ela nos lembra perfeitamente isso daí com a sua música. O Pai é o que ama. O Filho é o amado. E o Espírito Santo é o amor. Então, o amor é, assim, é uma das coisas que é atribuído particularmente ao Espírito. Por quê? Jesus veio para nos salvar. E a este amor de Deus é atribuído ao Espírito, porque ele nos une a Cristo. Então, das três pessoas, né, é atribuído ao Espírito o soberano amor de Deus. E é por isso também que nós chamamos o Espírito Santo de dom. Porque o que é o dom? É um conceito que exprime uma doação. É feita pela benevolência, a título gratuito, sem nenhum interesse de retribuição. O Espírito Santo é um dom, que é o amor de Deus, que é derramado sobre nós, sem pedir nada em troca. É um dom. Na gratuidade de Deus, ele derrama sobre nós o seu Espírito Santo, o seu amor, sem pedir nada em troca. Quando nós estamos pecando, no ato do nosso pecado, aqui em vida, né? No ato do nosso pecado, Deus está nos amando. Porque quando nós menos merecemos, é quando nós mais precisamos. E Deus nos ama, derrama o seu Espírito sobre nós. E é um dom gratuito. É por isso que em todas as aulas, no início da nossa aula, eu rezo que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente e convide a nossa vontade a entender que tudo é dom, que tudo é graça. Tudo depende do Espírito Santo. Tudo o que temos na nossa vida foi graças ao Espírito Santo. Tudo. Nada que nós temos é graça de outra coisa. Tudo é pelo Espírito de Deus. E aquilo que a galerinha da renovação mais conhece e que é da igreja, não da renovação carismática, é da Igreja Católica Apostólica de Roma. Os efeitos principais e próprios do Espírito Santo é aquilo que está no livro do profeta Isaías. O espírito de sabedoria e de inteligência. O espírito de conselho e de fortaleza. O espírito de ciência e de piedade. E o espírito do temor de Deus. Não irei entrar nos dons do Espírito aqui, só enumerei. Não irei entrar porque nós falaremos bem deles quando a gente entrar na teologia sacramental, no sacramento do crisma, da crisma. Tá bom? A gente vai entrar bem nos dons do Espírito. Certo? Tudo bem? Ó, agora, eu vou falar bem breve, né? A questão do Espírito Santo
no Antigo Testamento, que o Catecismo vai falar que é o Espírito e a Palavra de Deus no tempo das promessas. Quando a gente escutar um padre, uma pregação, né, ou ler falando do tempo das promessas, o tempo das promessas está falando do Antigo Testamento, tá? Então, quando a gente escutar alguém falar ou ler esse termo, o tempo das promessas é o Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, lembrem-se que Deus se revela a Trindade no Novo Testamento, certo? Ele se revela no Novo. Mas então no Antigo ele não era Trindade? Ele era, gente, pelo amor de Deus. No Antigo Testamento ele já era Trindade, mas ele não se revela como tal. Tá bom? Então assim, no parágrafo 704 do Catecismo da Igreja Católica, vai falar uma coisa muito interessante no parágrafo 704. Olha que bonito que é, até Santo Irineu. É Santo Irineu? 1247. Santo Irineu, de novo, olha o que ele vai falar. Ao Espírito Santo cabe reinar, santificar e animar a criação, pois é Deus consubstancial ao Pai e ao Filho. A Ele cabe o poder sobre a vida, pois sendo Deus, Ele conserva a criação no Pai pelo Filho. Isso é 246, está na liturgia bizantina. Agora o 704, que é o de Santo Irineu. Quanto ao homem, Deus o modelou com as próprias mãos, isto é, o Filho e o Espírito Santo, e imprimiu na carne modelada sua própria forma, de modo que até o que fosse visível tivesse a forma divina. Deus o modelou com as próprias mãos, isto é, o Filho e o Espírito. O que Santo Irineu quer dizer aqui? Nesta analogia, Santo Irineu vai dizer que o Filho e o Espírito são as mãos de Deus que modelaram o homem do barro. É isso que Santo Irineu quer dizer. Que o Filho e o Espírito são as mãos de Deus que modelaram o homem do barro. Que beleza, que profundidade é isso. Então, isso para mostrar que o Espírito Santo, que Deus já era Trindade no Antigo, que Deus é Trindade desde o início dos tempos. Não é Trindade só depois, não. Lá na criação do mundo, do homem, Deus é Trindade. Certo? E no parágrafo 705 vai falar que, desfigurado pelo pecado e pela morte, o homem continua sendo a imagem de Deus, a imagem do Filho, mas é privado da glória de Deus, privado da semelhança. A promessa feita a Abraão inaugura a economia da salvação, no fim da qual o próprio Filho assumirá a imagem e a restaurará na semelhança com o Pai, restituindo-lhe a glória, o Espírito que dá a vida. Então, quando nós somos imagem e semelhança de Deus, certo? Quando nós pecamos, nós continuamos sendo imagem, mas a gente perde a semelhança. E quando nos é perdoado os pecados, através
do Espírito Santo, que nós vamos entender o sacramento da penitência, é restaurada em nós a semelhança. Imagem nós nunca perdemos, porque nós somos filhos, a imagem de Deus. Mas o pecado nos tira a semelhança. Certo? Então o Espírito estava desde sempre e para sempre, desde o início até o fim. Agora o Novo Testamento. O Espírito no Novo Testamento. Aqui nós vamos enxergar o Espírito Santo, claro, em 3 pessoas assim, ó, a gente enxerga em todos os momentos, mas nós vamos focar em 3 pessoas. 2, a terceira pessoa que a gente vai focar é Jesus. E em 2 precursores de Jesus, que nós vamos ver o Espírito Santo. O primeiro precursor é São João Batista. E o outro precursor é a Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora. Em São João Batista, em João, o Espírito, ele conclui a obra de preparar para o Senhor um povo. Em São João é concluída a obra de preparar para o Senhor um povo. Conclui o Espírito Santo, conclui em João a tarefa de falar pelos profetas. Certo? Em João, então, o Espírito conclui a tarefa. Ele que falou pelos profetas, todos os profetas do Antigo Testamento. Em João é concluída essa tarefa de falar pelos profetas, porque ele já não falará mais pelos profetas, mas pela própria pessoa do Verbo encarnado. Então, em João, ele conclui essa tarefa de falar pelos profetas. É aquilo que eu mandei algum tempo atrás no dia de São João, no grupo. João é a voz. É aquilo que fala a patrística do dia de São João Batista. João é a voz que grita no deserto. E Cristo é a palavra. João é a voz passa. A gente escuta a voz e a voz passa. O som vai embora. O que permanece é aquilo que a voz disse, a palavra. E a palavra é Jesus. Então o Espírito Santo conclui a obra de falar pelos profetas em João Batista, para falar agora através do Verbo de Deus. Em João, então, nós temos a severidade da penitência. Preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. É a severidade da penitência. E agora em Nossa Senhora é a ternura de Deus. Se em João era a severidade da penitência, em Nossa Senhora é a ternura de Deus. Em Nossa Senhora, então, como eu já disse uma vez, acontece o primeiro Pentecostes. Em Nossa Senhora acontece a primeira descida do Espírito Santo. É o primeiro Pentecostes. Neste primeiro Pentecostes, na Anunciação, Maria, então, na Anunciação, diferente de lá na frente, em Pentecostes, Maria não estava no cenáculo. Maria era o cenáculo. Neste primeiro Pentecostes, Maria não estava no cenáculo, porque ela era o cenáculo. Então, em Nossa Senhora, acontece o primeiro Pentecostes. Façamos aqui, então, um paralelo entre a Anunciação
e Pentecostes. Na Anunciação, o Espírito Santo, ele veio para quê? Na Anunciação, o Espírito Santo veio para gerar o Verbo, não é? Na Anunciação, o Espírito veio para gerar o Verbo. E em Pentecostes, o Espírito Santo veio para gerar a Igreja, corpo de Cristo. Paralelo, né? Entre a Anunciação e Pentecostes. Se na Anunciação o Espírito vem para gerar o Verbo, em Pentecostes o Espírito Santo vem para gerar a Igreja, o corpo de Cristo. O Espírito Santo, então, gerou o corpo de Cristo no ventre de Nossa Senhora e gerou o corpo de Cristo enquanto Igreja. Ele gera o corpo de Cristo no ventre de Nossa Senhora na Anunciação e gera o corpo de Cristo enquanto Igreja em Pentecostes. Iluminada pelo Espírito Santo, Nossa Senhora é a nova Eva. Certo? Eva no Jardim do Paraíso ficou diante da árvore da vida. Eva no paraíso ficou diante da árvore da vida. E também ficou diante da árvore da ciência do bem e do mal. Nossa Senhora, que é a nova Eva também. Nossa Senhora também ficou diante da árvore da vida, que é a cruz do seu Filho. Nossa Senhora, nova Eva, tal como Eva que ficou diante da árvore do jardim, Nossa Senhora também fica diante da árvore da vida, que é a cruz do seu Filho. Eva, que foi tentada por Satanás a comer do fruto proibido, e ela come, ela peca. Eva foi tentada por Satanás a comer do fruto proibido. Nossa Senhora também foi tentada por Satanás a não comer um fruto proibido. Nossa Senhora foi tentada por Satanás a não dar o fruto do seu ventre. Se Eva foi tentada a comer o fruto proibido, Nossa Senhora foi tentada a não dar o fruto do seu ventre, a ter Jesus só para ela, de não confiar na palavra de Deus. Nossa Senhora foi tentada por Satanás nisso, de apegar-se ao seu filho num apego não salutar, mas num apego de ter o seu filho só para si e querer que a promessa de Deus, a salvação de Deus não ocorresse. Nossa Senhora, no silêncio do seu coração, entendia que tudo aquilo que estava acontecendo era a palavra de Deus para a nossa salvação. Então ela dá o fruto do seu ventre para o mundo. Ela entende. Certo? Tudo bem? Fizemos os paralelos de Anunciação e Pentecostes. Agora, a pessoa de Jesus. Segunda aula. O que quer dizer o nome Jesus? Yeshua. É aquele que salva, né? Jesus é o que salva. E aí Jesus recebe, então, bem entre aspas aqui, hein? Um outro nome. O nome de Cristo. Christos. O que quer dizer Christos? Cristo. É o ungido.
Cristo significa ungido, né? O Pai, então, é o que unge. O Filho é o ungido, é o Christos, o ungido. E o Espírito Santo é a unção. Tudo bem? Na Sagrada Escritura, no Evangelho de João, capítulo 7, versículos do 37 ao 39. Evangelho de João, capítulo 7, versículos do 37 ao 39. Está escrito assim: no último dia, o mais solene da festa, Jesus se pôs de pé e exclamou: quem tiver sede, venha a mim para beber. Quem crer em mim, assim diz a Escritura, de suas entranhas brotarão rios de água viva. Referia-se ao Espírito que haveriam de receber os que creem nele. Ainda não havia Espírito, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Ainda não havia Espírito, porque Jesus não havia sido glorificado. Quando a gente lê esse trecho do Evangelho, a gente fala, uai, não havia o Espírito? Como entender isso, né? Nós temos que entender da seguinte maneira: o Espírito existe desde toda a eternidade. Pelo amor de Deus, isso ficou claro, né? Ele existe desde toda a eternidade. Mas aqui Jesus fala que o Espírito ainda não havia sido revelado. Quando ele fala que o Espírito não existia ali, ele está falando num sentido de que o Espírito ainda não havia sido revelado. Que ainda não éramos Christos. Ali ele está falando que aquele povo ainda não era Christos. Que aquele povo ainda não eram cristãos. Não eram ungidos. Porque quando nós somos ungidos pela unção, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nós nos tornamos cristãos. Então aquele povo ainda não havia recebido esta unção de ser chamados de cristãos, de ungidos. Não foram ungidos ainda pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito ainda não havia sido revelado. Certo? E aqui nós entramos na última parte, que é o Espírito e a Igreja de hoje. O Espírito e a Igreja nos últimos tempos. Falamos do Espírito no Antigo Testamento, o Espírito no Novo Testamento, e falaremos um pouco agora do Espírito e a Igreja nos últimos tempos. A Santíssima Trindade, então, ela é revelada plenamente em Pentecostes. A Santíssima Trindade é revelada plenamente em Pentecostes. Vai dizer o Concílio Vaticano II que a Igreja é sacramento universal de salvação. Certo? Diz o Concílio Vaticano II que a Igreja é sacramento universal de salvação. O tempo da Igreja, esta Igreja que nós estamos vivendo, a Igreja peregrina, compreende desde a primeira vinda de Jesus, a primeira parousia, a primeira vinda de Jesus, até
a segunda vinda de Jesus, a segunda parousia, no juízo universal. Então a igreja compreende este tempo, da primeira vinda até a segunda vinda. Mais precisamente, a igreja nos tempos de hoje, que são os últimos, compreende desde Pentecostes, quando gera o corpo da igreja, a igreja enquanto corpo, até o juízo universal. É o tempo que compreende a igreja peregrina, certo? E neste tempo que se dá a igreja peregrina, desde Pentecostes até o juízo universal, neste tempo se dá a economia sacramental. Lembrem que economia quer dizer a maneira que Deus faz, a maneira que Deus age para nos salvar. Então, na igreja peregrina, que compreende de Pentecostes até o fim deste mundo, até o juízo universal, a maneira que Deus faz para nos salvar, que Deus age, é através dos sacramentos. A economia sacramental. Antes não havia sacramento. E depois do juízo universal, também não haverá sacramento. Certo? Antes não havia e depois não haverá. A igreja hoje peregrina neste mundo. A maneira que Deus faz para nos salvar, a economia de Deus é uma economia sacramental. Certo? O que é um sacramento? É um sinal visível do amor de Deus. Sacramento é um sinal visível do amor invisível de Deus. Tudo bem? Então, com a efusão do Espírito Santo em Pentecostes, é inaugurado a liturgia sacramental. Com a efusão do Espírito Santo em Pentecostes, é inaugurado a liturgia sacramental. Rapidinho agora, ó, pra gente encerrar. Já estou encerrando. Olha que bonito. Claro que eu vou aprofundar isso na teologia sacramental, mas olha que bonito. No batismo, Deus Pai envia o Espírito Santo sobre os que serão batizados para gerar o Filho. E nós somos filhos no Filho de Deus. Então o Deus Pai no batismo envia o Espírito Santo para gerar o Filho. E nós somos filhos no Filho de Deus. Na Crisma, Deus Pai envia o Espírito Santo e gera o Christos, gera o ungido, gera o Cristo em nós. Na Crisma, então, Deus Pai envia o Espírito Santo para gerar Cristo em nós, para que sejamos ungidos, Christos, cristãos. Tá? Na Eucaristia, Deus Pai envia o Espírito Santo que se realiza o Filho no pão e no vinho. Na Eucaristia, Deus Pai envia o Espírito que se realiza no Filho, no pão e no vinho. Na penitência, no sacramento da confissão, Deus Pai envia o Espírito Santo para que seja gerado em nós o Cristo Santo de Deus. Então, na confissão, o Espírito Santo é derramado sobre nós para que gere em nós o Cristo Santo de Deus. Na confissão, é perdoado nossos pecados, nos torna santos.
Na unção dos enfermos, Deus Pai envia o Espírito Santo para gerar em nós o Cristo ressuscitado. Na unção dos enfermos, Deus Pai envia o Espírito para gerar em nós o Cristo ressuscitado. Em que sentido? Na ressurreição, Jesus vence o mal, vence a morte, vence a enfermidade. Ele nos dá, então, através do sacramento sacramento da unção dos enfermos, a saúde para carregar a nossa cruz. E talvez para fazer a passagem da cruz para a ressurreição, desta vida para uma vida nova. Então, o sacramento dos enfermos é a unção do Espírito Santo que gera em nós o Cristo ressuscitado, o Cristo vencedor da morte, das enfermidades, o Cristo que fez a passagem da cruz para a vida. Ô Vinícius, só para mim, por favor, da confissão que eu perdi aqui, não consegui anotar. Repito, na confissão, no sacramento da penitência, Deus Pai envia o Espírito Santo para que gere em nós o Cristo Santo de Deus. Na confissão, então, no sacramento da penitência, é gerado em nós, pela efusão do Espírito Santo, o Cristo Santo de Deus. Pois na confissão é perdoado os nossos pecados. E se não temos pecados, somos santos. Tudo bem, Jânia? Tá, obrigada, viu? No sacramento da ordem, Deus Pai envia o Espírito Santo sobre aquele homem, tornando Cristo sacerdote. Então, no sacramento da ordem, Deus Pai envia o Espírito Santo e faz daquele homem Cristo sacerdote. Faz daquele homem Cristo cabeça da igreja. E no sacramento do matrimônio, Deus Pai envia o Espírito Santo sobre o casal para serem sinais de Cristo fiel à sua igreja. Então, no matrimônio, Deus Pai envia o Espírito Santo sobre aquele casal para que eles sejam sinais de Cristo fiel à sua igreja. Certo? Tudo bem? Nós vamos aprofundar, tá bom? A teologia sacramental quando a gente entrar em sacramentos. Isso é só para dar uma pincelada, que a gente está falando do Espírito Santo. Tá bom? No parágrafo 747, para encerrar, no 747 do Catecismo, falar que o Espírito Santo, que Cristo, cabeça, derrama em seus membros, constrói, anima e santifica a igreja. Ela é o sacramento da comunhão da Santíssima Trindade e dos homens. Foquemos nos 3 verbos. Constrói, os verbos construir, animar e santificar. São os verbos do Espírito Santo. Construir. O Espírito constrói. Pelo poder do Espírito Santo, o Verbo se fez carne em Maria. E Jesus é a cabeça da igreja. Então, o Espírito Santo fecundou o ventre de Nossa Senhora e construiu a igreja. É Cristo cabeça da igreja. O verbo animar. Animar num sentido de ânimos, de alma. O Espírito Santo é a alma
da igreja. E o último verbo, santificar. O Espírito Santo nos resgata. O Espírito Santo nos separa para Deus. Nos separa deste mundo e nos leva para Deus. É o Espírito Santo que nos une a Jesus. O Espírito nos conduz ao Verbo e o Verbo nos leva ao Pai. Sem o Espírito é impossível. Por isso, todos os dias, nós devemos pedir: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Porque só Ele, só o Espírito, pode nos garantir esta salvação. Porque se Jesus morreu na cruz de uma vez por todas, salvação objetiva, e a salvação subjetiva nós temos que querer. E para querer, nós temos que estar unidos ao Espírito, porque é o Espírito que nos impulsiona, é o Espírito que nos conduz ao Verbo, e o Verbo nos conduz a Deus, que nos torna santos, incorruptíveis. Por isso, todos os dias, em todo momento, vem Espírito Santo. Por isso, em todas as reuniões, em todas as liturgias, vai pedir a graça do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E com isso nós encerramos a aula de hoje. A aula, o 8º artigo, creio no Espírito Santo. Na aula que vem, nós já trataremos do 9º artigo, que é mais profundamente o Espírito Santo na Igreja Católica. Aí a gente vai falar de Igreja Católica Apostólica Romana. Certo? Hoje não teve nenhuma polêmica, assim, né? Hoje não teve nada de... Assim, nada de que vocês já não soubessem. Eu apenas lembrei vocês de algumas coisas que nós temos que ter em mente para prosseguir este nosso caminho de estudos. Certo? Para entrarmos na semana que vem para falarmos sobre a Igreja Católica. O Gui tá colocando que eu vou dormir triste hoje, porque eu não coloquei nenhuma polêmica, né? Nada que... Eu gosto de causar algumas coisas mais assim, né? Nos lembrar algumas coisas. Mas a aula de hoje foi importantíssima para nos deixar ainda mais inflamados pelo Espírito Santo. Ele tem que conduzir a nossa vida. Ele é invisível, né? Mas ele possibilita todas as coisas. Sem ele, nada é possível. Tudo bem, gente? Espero ter contribuído com vocês mais uma vez, então. Então, quinta-feira que vem, fica a nossa próxima aula, que trata